de Gênesis. No capítulo de número 22. Onde nós vamos iniciar a nossa mensagem. Todos nós que temos pouquinho, algum tempo de vida, seja anos, meses, até dias, com certeza você já ouviu falar da história de Abraão. Abraão, ele foi considerado patriarca da fé, ou seja, pai das nações, pai de multidões, aquele a qual Deus falou para ele assim: conta as estrelas do céu, se tu as pode contar. E se você conseguir contar, Abraão, essa será a sua geração, de milhares, de centenas de filhos. Essa promessa estava contida há bastante tempo sobre a vida de Abraão, e ela se cumpre no tempo de Abraão, aonde Deus dá a Abraão Isaque, o filho da promessa. Mas não fica só nisso não. Mais para frente, tanto de Isaque e quanto de Ismael, vem uma numerosa de descendentes. E assim se povoa, e ali se povoou e se encheu, se multiplicou a terra da geração de Abraão. E até hoje, as famílias e as casas são benditas e abençoadas ali por Deus pela promessa feita a Abraão. A gente sabe a história de Abraão, que antes se chamava Abrão, e ele ali teve o seu nome o quê? Mudado. Ele teve o seu nome mudado pelo Senhor. Deus chamava Abraão como Abrão e muda o nome dele para Abraão, referência a isso, que Abraão ele se tornaria essa bênção e realizaria o seu maior sonho diante de Deus, que era ser pai. E é interessante a gente entender porque a história de Abraão é uma referência a um relato sobre tudo aquilo que Deus faz por nós e se mostra a nós e pode fazer por alguém. Então, nessa passagem que nós vamos ver em Gênesis 22, Deus ele pede a Abraão para subir ali ao Monte Moriá. E vamos aí nesse todo mundo abrir. Diz assim a palavra do Senhor. Então, esse título desse texto é: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Essa palavra aí, tentou, quer dizer que Deus testou, ou que Deus ali provou a fé de Abraão. Ou seja, Deus ali chega a Abraão e dá para ele uma missão praticamente impossível de ser feita, de ser realizada. Por que uma missão impossível de ser feita, de ser realizada? Porque Deus ele pede para Abraão o seu único filho, ou seja, o maior sonho de Abraão, que Deus havia dado a ele.
Imagina, pensa comigo, Abraão, ele demorou anos para realizar esse sonho. Ele demorou anos para ver o cumprimento dessa promessa. Não porque Deus foi ruim com Abraão, mas sim porque Abraão precisava tirar o coração do sonho dele e colocar o coração em Deus. Pode-se dizer que Abraão ele ficava preso naquilo que ele queria. A vontade, tanto que ele tinha de ser pai, o prendia. E não conseguia fazer com que ele enxergasse que ele já tinha a maior bênção dessa vida, que era a sua comunhão com Deus, que Deus já havia dado a Abraão muitas pessoas para ele cuidar, zelar e ali doutriná-los como se fossem filhos dele, porque Abraão ele possuía ali um grande acampamento aonde muitas famílias o acompanhavam. E todos os dias Abraão tinha que ser pai dessas pessoas e orientá-las dentro dos ensinos de Deus. E, pelo incrível que pareça, Abraão tinha uma missão importante de orientar aquele povo, todo aquele acampamento, nos segmentos do Senhor. Então, na verdade, ali ele não era pai de sangue, mas ele representava ali um patriarca para todas aquelas pessoas, ou para todas aquelas famílias. Ou seja, Abraão era tido como pai na fé de muitas pessoas. Ou seja, as pessoas olhavam para Abraão e mesmo que ele ainda não tivesse um filho, eles viam nele um exemplo de pai, um exemplo de aconselhador, um exemplo de alguém que trazia o quê? Correções, um exemplo de alguém ali que tinha ali ensinos bons todos os dias para trazer ao acampamento, um exemplo de alguém o quê? Protetor, porque você pode ler as passagens bíblicas e você vai ver que Abraão sempre ia levantando o acampamento e direcionando as pessoas sempre para poder manter o quê? A segurança daquele povo. E tudo que acontecia dentro do acampamento, o povo ia resolver com o quê? Com Abraão. Eles iam lá, ter uma conversa com ele, buscar a opinião dele, buscar o direcionamento dele, porque eles sabiam que Abraão tinha a bênção de Deus. Ele não era pai de sangue ainda, antes de ter ali Ismael, depois de ter Isaac, mas para muitas pessoas ele já era considerado como pai na fé. Ele já era considerado como orientador, como educador, como aquele que ensina, como aquele que corrige, como aquele que exorta, chama a atenção, como aquele que é protetor, como aquele que ali faz a referência de como um pai deve ser e proceder aqui nessa terra. Ou seja, o exemplo de vida de Abraão mostra ali como que um pai deve agir dentro de uma casa. Imagina Abraão não sendo pai de sangue, mas ele já mostrava nas suas características como um pai deve agir e deve proceder. Então, quando aqui Deus pede a Abraão para subir a um lugar e levar Isaac com ele, é como se Abraão estivesse levando a Deus o seu maior sonho. E isso faz uma referência, uma alusão sobre aquilo que Deus faria por nós. Ou seja, Deus também faria isso. Deus levaria o seu único filho unigênito e ofereceria no nosso quê? No nosso lugar. Mesmo Deus o quê? Já sendo o quê? Pai, Deus ofereceria o seu maior sonho, que é quem? Jesus, o único filho, o unigênito de Deus, porque nós nos tornamos filhos de Deus após a morte de quem? De Cristo Jesus.
resgate a nós, a nossa casa e também a toda a nação, ou seja, todas as pessoas que recebessem a partir daquele momento Jesus na condição de Senhor e Salvador de suas vidas. Então, essa passagem do Monte Moriá, ela já representa algo que Deus já estava planejando fazer pela humanidade. E Deus queria testar Abraão e ver como que Abraão passaria nesse teste, de dar o seu único filho. E continua e diz assim: e aconteceu depois dessas coisas, Gênesis 22, Deus a Abraão lhe disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Pastor, mas o que Deus falou para Abraão que era para ele tomar o único filho? Porque nós sabemos bem claro que era Isaque, que era o filho da promessa. Então, Isaque era o filho prometido que Deus havia dado a Abraão. Então, Isaque era a escolha de Deus para Abraão. Ele fala, o seu único filho. Mas ele não tinha Ismael não tinha nascido. Mas por que Deus faz referência a Isaque como único filho? Porque nós sabemos que Isaque ele foi concedido na obediência. E era o plano de Deus para Abraão. Então, desde o início, desde o princípio, o plano de Deus para Abraão era Isaque. Pastor, mas e por isso? Ismael deixou de ser abençoado? Não, Ismael foi abençoado da mesma forma que teve uma missão, procriou, encheu a terra, multiplicou, então hoje existem duas nações separadas por causa disso, a nação ali vinda da herança de Ismael e a nação vinda da herança de Isaque. Mas o filho da promessa, o filho que Deus havia prometido que daria a Abraão, era Isaque. Aí ele ainda fala, ele diz assim: o filho que tu amas. Por quê? Porque Deus sabia que Abraão amava muito o quê? A Isaque. Aí faz a referência, amém, povo de Deus? A referência ao quê? A ser o único filho, assim como Jesus, que foi o único filho de quem? O unigênito de quem? De Deus, que foi dado em nosso quê? Em nosso lugar. Irmãos, Deus queria testar o coração de pai de Abraão. Deus queria ver o quanto Abraão amava a Deus. Será que nós amamos a Deus? No caso, você que é pai, você que é mãe, você ama a Deus mais que os seus filhos? Por quê? Se você ainda não ama a Deus mais que o seu filho, mais que a sua filha, Deus ainda vai testar você, como testou a Abraão. Será que você ama a Deus mais que a sua casa, que a sua família? Porque se ainda o seu coração não está posto em primeiro lugar em Deus, saiba que Deus vai testar você. Você ainda vai passar pelo teste de aprovação para você colocar o primeiro lugar do seu coração em Deus. Por quê? Deus, irmãos, Ele sempre será e precisa ser o principal da nossa vida. Tem pessoas ainda que não entenderam isso. E aqui Deus queria mostrar a Abraão que se Abraão tivesse o coração em Deus, ele realmente teria um coração verdadeiro de pai. Por quê? Porque se isso fazia uma referência àquilo que Jesus faria, então mostra que Deus realmente é pai.
porque Deus sacrifica um por amor a todos. Ou seja, se Jesus não tivesse morrido na cruz, nenhum de nós teríamos chance de adquirirmos salvação e a paternidade verdadeira de quem? De Deus. Pastora, mas Jesus teve que sofrer por isso. Mas ele sofreu. Mas hoje ele reina e é o quê? Vitorioso por isso. E ele também se deu. Ou seja, ele foi totalmente submisso ao plano de quem? De Deus Pai, pessoa de Jesus. Totalmente submisso ao plano de salvação. Então aqui, Deus já queria mostrar, desde o início, a Abraão, porque Deus ele fala na Bíblia que ele nunca planejaria ou faria algo sem mostrar para aqueles que são seus. Então, como Deus já considerava Abraão como amigo, então Deus já queria contar para Abraão o que seria o plano de salvação para a humanidade. Bonito isso, né? Ele já queria mostrar para Abraão o que ele já estava arquitetando, planejando a depois, há muitos séculos lá na frente. E era só um teste. E Abraão precisava o quê? Ser aprovado esse teste. E continua. Diz assim: então, toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-lhe um holocausto sobre das montanhas que eu te direi. E se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e arrumou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar a que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a nós. E Abraão, e tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e tomou o fogo e o cordel na sua mão, e foram ambos juntos. Olha para você ver que interessante. Isaque teve que carregar. Carregar o que, pastor? Teve que carregar todo o material do holocausto. Ele primeiro teve que carregar. Fazendo uma referência sobre o que Jesus também o quê? Faria. O que Jesus faria? Jesus carregaria a cruz no nosso quê? No nosso lugar. Isaque carregando as próprias coisas que seriam usadas para o holocausto. Ele pegou lá, ele mesmo levou as madeirinhas para poder acender o fogo, levou lá, o cutelo, ou seja, o cutelo ali, ou machado, quer dizer, então, para fazer o corte, e ele estava levando as coisas e carregando as coisas do sacrifício. Então, mostrando aqui a história, Deus querendo mostrar a Abraão como que seria ali o plano de salvação, a descendência que o próprio Deus havia prometido a Abraão. Porque lembre-se, todos nós fazemos parte da descendência de Abraão. Sejamos descendentes de Ismael, ou sejamos descendentes de quem? De Isaque. Ele faz parte da descendência de Abraão. As famílias descendem de Abraão. Então Deus estava querendo mostrar para Abraão como que seria o plano de salvação para a sua descendência. Então Deus era amigo realmente de Abraão. Deus estava querendo mostrar para Abraão: não acontecerá isso, mas eu tenho o quê? O plano de salvação. Deus queria mostrar para Abraão: olha como vai ser. Vamos fazer um teste, vamos lá, pega o seu filho. Pega lá a lenha, faz ele subir com o cutelo, ou seja, o negócio de porco para fazer sacrifício. Fala para ele subir, sobe contigo, vamos lá no Monte Moriá. E Deus continua dizendo. Então, ele mesmo teve que carregar, conforme a pastora falou, senão Jesus teve que carregar também a cruz. Aí diz assim: então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e
colocou para o holocausto. Imagina que pergunta em nós. Difícil, né? Imagina para Abraão, que já sabia o que Deus queria que fosse o quê? Você teve. Aí o Isaac pergunta para ele: mas eu estou vendo aqui. Olha, material de corte no tempo para poder cortar o holocausto. Estou vendo aqui a lenha para acender o fogo. Nós trouxemos fogo, mas não tem cordeiro. Ou seja, é como se Isaac quisesse dizer assim: não, aqui vai se sacrificar. Imagine, irmãos, para você, pensa comigo, você que é pai, com um coração de pai, pessoa que tem um coração de pai, até você que é mãe, um coração de mãe, e você pensar e parar e pensar: gente, Deus está pedindo meu filho. Imagina acerca de pensamentos, de sentimentos e de emoções que passaram na mente de Abraão naquele momento. E tudo o que ele precisava era continuar colocando a sua fé em Deus. E continuar crendo e acreditando que ali no Monte Moriá Deus proveria o cordeiro, que Deus não sacrificaria Isaac ali naquele lugar. Imagina, irmãos, que teste para Abraão, que o pastor falou, Isaac era para Abraão o seu maior o quê? O seu maior sonho. Era tudo o que ele queria, era ter Isaac. Só que ele precisava tirar o coração de Isaac e colocar o coração em Deus. O erro não é você ter sonhos, planos e projetos, você ser grande aqui nessa terra, você ser muito feliz, você encontrar a verdadeira felicidade, você casar, você ter muitos filhos. Deus quer que você tenha, mas no primeiro lugar, o seu coração precisa estar em Deus. Nem o seu sonho, nem o seu maior sonho, nem o seu maior objetivo que você tenha nessa terra pode estar no lugar de quem? De Deus. Nem a pessoa que você mais ama, você mais considera, uma pessoa que, se você parasse e pensasse e falasse: nossa, sem essa pessoa eu não consigo viver. Não, isso é errado. Você não consegue viver sem Deus. Amém, povo de Deus? O primeiro lugar do seu coração precisa estar em Deus. Nunca ocupe o lugar de Deus no seu coração. Porque se você fizer isso, você vai passar por centenas de testes na vida para você colocar o coração no lugar certo. Porque só assim você vai encontrar a verdadeira felicidade. Então, se Abraão tivesse medo de perder Isaac, era sinal que a felicidade dele não estava posta em Deus. Era um sinal que a fé dele não estava totalmente voltada àquilo que Deus estava falando. E Deus queria provar a fé, provar o coração de pai de Abraão. Mas Deus queria provar, não era só isso, Deus queria provar ali o quanto Abraão amava Deus. E realmente, se Abraão servia a Deus só porque ele queria ser pai, e tem pessoas que muitas das vezes estão servindo a Deus, servindo a Deus por anos, talvez agora despertado, tem gente ainda que nem despertou ainda, está servindo a Deus porque ela almeja e ela quer receber uma bênção, ou porque ela almeja e quer realizar um sonho, e talvez o teu coração não está posto verdadeiramente aos planos de Deus. Talvez ali o seu coração não está totalmente voltado àquilo que Deus tem falado para você. E se isso está ocorrendo, você precisa despertar. Por quê? Ninguém faria o que Deus fez por nós, irmãos, na cruz do Calvário.
Ninguém se sacrificaria como Jesus se sacrificou no nosso lugar. Ou seja, nada e nem ninguém pode ocupar o coração de Deus na nossa vida. Porque ninguém realizaria a obra que Cristo realizou no nosso lugar. E Abraão, como eu falei, como Deus considerava Abraão como amigo, Deus já queria contar para Abraão como que seria o plano de salvação para a própria descendência de Abraão. Por quê? Abraão seria como pai, ele seria o patriarca, ele teria centenas de filhos e irmãos, milhares e milhares de descendentes, que iam considerar Abraão como pai. E Deus já tinha um plano de salvação para essas pessoas. E Deus queria contar para Abraão como que seria. Mas Deus queria primeiro ver se Abraão, você realmente já tirou ali, colocou no seu coração o meu plano de novo? Ou você só me serve porque você tem Isaac? É isso que Deus queria saber. E continua, diz assim. Diz aí, continuando a palavra do Senhor. E disse Abraão, o que Abraão disse para Isaac? Deus o que? Proverá para si o cordeiro, para o holocausto do filho. Assim caminharam ambos o que? Juntos. Irmãos, nesta hora, Abraão deixa aquela talvez cadeia de emoção, de sentimentos, que talvez envolvia o sentimento de Abraão cair por terra. E ele entende que Deus ali faria o melhor por ele e por Isaac. E ele põe a sua total fé confiança no Senhor. Em momento nenhum você vê a dúvida entrar no coração de Abraão. Foi ali que ele mostrou que a sua fé estava posta totalmente em Deus. Ele não pensou em nenhuma hora, vou perder Isaac. Não, Isaac não, Isaac vai ficar mal. Isaac, nossa Isaac, ele não desistiu. Ele falou assim, o que ele falou? Ele manteve a sua posição de pai. É igual uma pessoa, né? Imagina, talvez você está numa situação de perigo, está você e seu filho. Aí você, para manter ali a posição, que vai dar tudo certo, você fala para o seu filho, não vai dar tudo certo. Pode ser uma situação de alto risco, não vai dar tudo certo. Vamos sair daqui. Foi o que Abraão quis o quê? Ele disse, não, Senhor. Aí ele fala assim, olha, Deus proverá o holocausto. Ou seja, ele ainda continua o quê? Confiando, acreditando. Vamos pensar, vamos embora. Chega lá, Deus vai trazer o quê? A solução. A total confiança e a total fé que Abraão coloca em Deus. Naquele momento cai toda a cadeia. Naquele momento, Abraão entende que Deus é o primeiro lugar. Naquele momento, Abraão entende o quê? Que os planos de Deus são muito maiores e melhores que os nossos. Naquele momento, Abraão entende que Isaac sempre estaria melhor se fosse no plano de quem? De Deus. Naquele momento, Abraão entende que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Naquele momento, Abraão entende que a gente pode confiar fielmente em Deus. Que Deus sabe de todas as coisas. Que Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E Abraão coloca o seu coração e volta o seu coração totalmente à vontade de quem? De Deus, para fazer e cumprir
precisaria que falar. Assim como Deus fez, irmãos. Deus ele fez de tudo para cumprir o plano dele sobre essa terra. Jesus foi entregue e Deus não hesitou em entregar Jesus. Pelo contrário, mesmo que parecia, imagina Deus escrever na pessoa do Senhor Jesus integral. Porque mesmo ele sendo três, ou um em três, é uma parte de Deus. O Deus, como Deus se entregando, como o seu único filho se entregando. Nosso quê? A nossa mulher. Deus não, ali, abriu mão. E aqui ocorre esse entendimento que entra aí nessa passagem. Diz aí, continuando. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali no altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque. Para você ver, Abraão foi, ué pastor, e Isaque deixou se amarrar? Deixou. Ué, Isaque era uma criança, um jovem, não poderia ter saído correndo? Poderia. Não poderia, Poderia pegar alguma coisa. Abraão já era mais de idade, não era, irmãos? Poderia pegar uma coisa, tacar em Abraão e sair correndo, E pega para quem a gente quer? Não. Isaque era muito obediente a Abraão. Isaac era filho da obediência. Assim como também Jesus Cristo foi para quem? Para Deus. Isaac deixou-se amarrar. Deixou, pastor? Deixou. Isaac não fez nada com o pai dele, não? Isaac era filho da obediência. Se deixou se amarrar. Se deixou ser colocado. Porque como a pastora Pedro falou, se ele quisesse, ele poderia pegar alguma coisa e tacar em Abraão. Pega para quem tiver. Abraão não ia achar que nunca mais vai me dar uma montanha, no primeiro monte. Ele saísse correndo, nunca mais Abraão achava ele. Mas não mais. Isaac era filho da obediência. A mesma fé que havia em Abraão conseguiu passar para quem? Para Isaque. O mesmo respeito que Abraão tinha pelas coisas de Deus, Abraão conseguiu passar para Isaque. A mesma obediência que Abraão tinha pelas coisas de Deus, o respeito pelas coisas de Deus. Abraão, como pai, conseguiu passar para Isaque pensou, se Deus está falando que tem que ser assim, eu vou fazer conforme meu pai está falando. Porque eu sou filho da obediência. Olha para você ver. A mesma fé e a mesma confiança. Um dia como esse, dia dos pais, você tem conseguido passar, meu irmão, você é pai, você tem conseguido passar para os seus filhos a mesma fé, o mesmo coração, a mesma visão, que é a visão certa, de dentro das coisas de Deus, da palavra de Deus, dentro da sua casa, dentro do seu lar, dos seus filhos. Você tem sido realmente um patriarca dentro da sua casa? Alguém que leva a palavra de Deus revelada, o entendimento das Escrituras, o ensinamento da verdade, dentro do seu lar, dentro do seu ambiente familiar. As pessoas da sua família que estão realmente se entregando aos planos de Deus e à vontade de Deus, e se tornando filhos da obediência. Cabe a Abraão conseguir passar a mesma visão, a mesma fé e o mesmo coração para quem? Para Isaque. Isso faria toda a diferença. Por quê?
Ele não fugiu de ser sacrificado, não fugiu. Ele não desrespeitou Abraão em nenhum momento. Nenhum momento. Ele não desobedeceu Abraão em nenhum momento. Em nenhum momento. E ele poderia fazer. Né? Porque a vida não é feita de escolhas. Ele poderia ter feito a escolha dele. Mas ele não fez. Ele preferiu o quê? Obedecer à voz do seu pai, Abraão. Porque ele sabendo que ele obedecendo à voz do seu pai, ele estaria obedecendo à voz de quem? De Deus. Diz aí. Continua. Então, estendeu Abraão a sua mão e tomou o cordeiro para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse-lhe: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não me faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Olha que bonito, irmãos. Abraão sendo testado e sendo que aprovado. Deus falou assim: Abraão, não precisa não, hein? Não sacrifica Isaac não, hein? Não mata o menino não, Abraão. Agora tu mostraste que realmente você tem temor das coisas de Deus. É como se Deus dissesse assim: olha, agora realmente o seu coração está no lugar certo. Realmente, Abraão, nem o seu filho ocupou o meu lugar. Abraão, agora sim você está pronto para ser pai de multidões, pai de nações. Abraão, agora você sim está aprovado para ser patriarca da fé, patriarca de uma nação. Agora sim, Abraão, você está pronto para realizar o seu maior sonho. Bonito, né, irmãos? Deus fala para Abraão: precisa não, faça isso não, tem necessidade não. Agora sim você passou por teste de aprovação. Quantas pessoas, irmãos, ainda não passaram os testes de aprovação dessa vida? Talvez, pois ainda não quiserem obedecer à voz de Deus. Tem pessoas que ainda não entregaram nem a sua vida para Jesus. Você não recebeu Jesus? Você não aceitou Jesus? Você não desceu nas águas? Você não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Nem nesse teste ainda você não passou. Desperta. Tem pessoas, irmãos, que até hoje ainda colocam casamento, filhos, bênçãos, sonhos e realizações na frente dos planos de Deus. Você ainda não passou no teste de Deus. Não é um teste dos seres humanos, não. É um teste de Deus, de aprovação, para você viver o maior plano de Deus na sua vida. Desperta. Porque talvez os anos vão passando e a gente não vive a vontade de quem? De Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Aqui ainda continua dizendo, diz aí, glória. E o que aconteceu? Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um camelo detrás dele, cavado pelas suas pontas,
foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu no holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, de onde se diz, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Irmãos, olha para você ver. Aquele olhou para o cantinho, ele viu lá no cantinho, estava lá no cordeiro, mostrando que o cordeiro, que lá na frente, referia-se a quem? A Jesus. Já estava pronto e preparado, mas para a gente receber o sacrifício de Jesus na cruz. Quem tem que ocupar o primeiro lugar no nosso coração é quem? É Deus. Todo ser humano nessa terra tem que receber Jesus e colocar Jesus em primeiro lugar. Só assim o sacrifício do cordeiro é válido para perdão dos nossos pecados e nos dar a oportunidade da vida eterna. E valeu a pena, porque Abraão obedeceu e ele mesmo viu que Deus já tinha um plano de salvação para toda a sua descendência, para toda a humanidade, desde que eles recebessem cordeiro oferecido por quem? Por Deus. Irmão, só para alguém realmente que Deus consideraria como amigo, Deus contaria todo o plano do que ele já iria fazer. E foi isso que Deus fez com Abraão. E Abraão, irmãos, foi testado e não só testado. Abraão foi o que? Aprovado. E viu. E aquele monte ficou conhecido como o monte Deus, aonde Deus o que? Proverá. Deus proveu para si o cordeiro, assim como Deus proveu para todos nós e para toda a humanidade o cordeiro para ser imolado e sacrificado, que foi Jesus Cristo, no nosso lugar. E por isso, um dia como esse, que é o Dia dos Pais, a gente tem que dar toda a honra e toda a gratidão para quem? Para Deus. Porque o que Deus fez por nós, e Jesus fez por nós, ninguém faria. Amém, povo de Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.